Olá pessoal, shalom para você, paz, saúde e prosperidade. Mais uma vez eu estou aqui pela graça do Senhor para trazer a nossa conclusão, a nossa última gravação dessa série de mensagens que tem o seu tema geral. Hoje é o dia, o amanhã poderá não existir. Então hoje, na nossa conclusão, no fechamento, eu quero falar de Hebreus capítulo 13, versículo 18, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, para sempre. Então está escrito lá em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Realizando um estudo no site suabiblia.com, eu fui inspirado a concluir este livro falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje. Olha que coisa interessante, hoje e eternamente, da seguinte maneira: ontem Jesus se revelou, Jesus já existia antes da criação, porque Ele é Deus. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não é verdade? Então, através dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que existe foi criado, não é? Mas o pecado, infelizmente, entrou no mundo pela desobediência, trazendo sofrimento, trazendo uma série de consequências, e a principal dessas consequências nós conhecemos, nós sabemos, que é a morte, a destruição. Por isso Jesus, então, ele veio à terra, a este mundo, para justamente resolver este problema. Ele viveu entre nós e nos mostrou o caminho que nos reconcilia com Deus, que nos leva até a Deus, até o Pai. Ele não ficou por aí, somente por aí. Jesus, ele morreu, ele deu a vida para nos dar vida, mas ele ressuscitou para nos salvar. Inclusive, eu estou até aqui com uma camisa, eu mesmo fiz, da verdadeira evolução. Quer dizer, Jesus se sacrificando, carregando a cruz para morrer na cruz, dando a vida para nos dar vida. Mas hoje ele está vivo, ele ressuscitou. Então, olha o que Jesus fez por mim e por você no ontem, no passado. Deu a vida para nos dar vida, mas hoje ele vive entre nós, ele vive em nós, porque ele ressuscitou. Hoje, Jesus salva, não só salvou, mas ele salva, ele continua vivo hoje, salvando todo aquele que crê hoje. A morte não tem mais poder sobre ele, porque ele ressuscitou. Em Jesus podemos ter uma nova vida. Todos nós pecamos e precisamos ser salvos da destruição do pecado. Quando cremos em Jesus Cristo, nossos pecados ficam lá na cruz, e nós então ressuscitamos com Jesus para uma vida dedicada a Deus. Em Jesus nós aprendemos a viver para Deus, uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, tudo então se fez e se faz novo. Para sempre é o terceiro ponto, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, para sempre ele reinará. Aleluia! Jesus, ele é eterno. Ele vive para sempre. Pelo seu poder,
nós também podemos viver para sempre, porque em Cristo nós vivemos a eternidade, recebemos vida eterna, não é verdade? Então, todos temos que morrer para o pecado, né? Para o mundo pecaminoso, para o sistema pecaminoso. Mas olha aqui, por causa de Jesus, né? A morte, ela não precisa ser o fim, ela não é o fim, porque Jesus, ele venceu por nós, né? Por causa justamente de Jesus ter pago o maior preço na cruz para nos salvar. Então a morte foi o quê? Vencida, aniquilada. Quem é salvo em Cristo Jesus tem a promessa que um dia irá também ressuscitar e viver eternamente com Cristo, né? Junto com Jesus. Ele reinará para sempre sobre todas as coisas e nos unirá a Deus, ao Pai, com Ele. Por isso ele diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Crer em Jesus é ter uma experiência e uma esperança eterna. Essa declaração de fé tem sido uma fonte de força e encorajamento para todos os cristãos em todas as gerações, por todos os séculos. Por quê? Pessoalmente e espiritualmente, Jesus Cristo, ele é a única âncora segura, o único que pode então nos dar vida eterna. Jesus Cristo é o mesmo por toda a eternidade. Ele é eterno e incontestável, isso é incontestável. A Bíblia revela, a Bíblia declara. Tudo é possível ao que crê. E se tu creres, com certeza você verá a glória de Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 102, no versículo 27, ele declarou o seguinte: tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Quer dizer, o Senhor, ele é eterno. Jesus Cristo, ele foi o mesmo ontem, porque ele estava ativo na criação. Aleluia! A palavra declara que por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou e nos fala por meio do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ele designou, né, como herdeiro de todas as coisas. E por meio do herdeiro Jesus Cristo, aleluia, nós somos co-herdeiros, herdamos juntos, né, com Jesus, né, por meio de quem Deus criou todo o universo. Essa palavra está registrada em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Jesus Cristo, ele é o mesmo hoje, oferecendo salvação, completa libertação, transformação a todos aqueles que invocam o seu nome. Jesus Cristo é o mesmo para sempre, reinando em vida, reinando na glória, à direita do Pai, no céu, na eternidade, no reino de Deus. Em Hebreus, sentou-se num lugar de honra, aleluia, à direita de Deus, à direita do Pai. Precisamos então entender que Jesus Cristo, ele é imutável, como a Bíblia, o livro sagrado, a Escritura Sagrada nos diz. Muitos anos atrás, Jesus Cristo então morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, levando os nossos pecados. Hoje, ele intercede, representando-nos diante do Pai no céu. Ele é para sempre nosso grande sumo sacerdote. O escritor de Hebreus continua dizendo, ele declara o seguinte, lá no capítulo 7, no versículo 23 a 24, havia muitos sacerdotes
pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é para sempre, permanece, é permanente. Aqui, as Escrituras Sagradas afirmam claramente que Jesus Cristo é o mesmo para sempre. Tudo que Jesus foi ontem, ele é hoje e será para sempre. E para finalizar, para concluir aqui a nossa conclusão, a nossa última mensagem desta série, né? Quando lemos as palavras, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, pensamos em seu nascimento em Belém, né? Sim, isso foi quando ele se fez carne, né, com o propósito de vir à terra para habitar no meio dos seres humanos, né, no meio de nós, e então, com isso, nos reconciliar junto com o Pai, nos devolvendo o reino eterno e inabalável. Por quê? A morte entrou no mundo por meio de um único homem, né? Agora, a ressurreição dos mortos começou também por meio de um só homem. Antes, Adão, e hoje por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como todos morremos em Adão no passado, hoje, no presente, todos que são de Cristo também receberão a vida eterna. Esta palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 21 e 22. E então, fechando, precisamos entender que ele, Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa eterna da Santíssima Trindade, Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Então a Bíblia declara, no princípio, aquele que é a palavra, o verbo, já existia. A palavra estava com Deus, né? O verbo, né? E a palavra era Deus, o verbo era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Essa palavra está em João, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois você pode confirmar aí, ok? E então aqui a gente vê novamente, como a gente já leu em Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 e 2, que Cristo estava com Deus e que Jesus Cristo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas com Deus. Tudo foi feito por meio dele, para ele, por ele. Coisa tremenda, né? Quando tudo teve um começo, então ele já existia e ele não teve começo, né? Ele sempre existiu. A Bíblia declara que por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito, nada do que foi criado, nada do que existe, né, se fez. Tudo foi a partir dele, Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dele. Aleluia, glória a Deus. Então aquele que é a palavra, o verbo, o princípio, aleluia, então possuía o quê? A vida eterna, aleluia, né? A vida que realmente trouxe luz a todos os homens que um dia, né, a todo ser humano que um dia estava, né, no vale da sombra da morte. Então, meu querido, né, olha, meus amigos, todos vocês, Jesus Cristo, ele é a mesma pessoa que pré-existiu antes, né, de se tornar carne, de se tornar um ser humano, de habitar no nosso meio. Quer dizer, o Deus homem, né, que desceu da sua glória e viveu entre nós. Deus abençoe e confirme a sua palavra em nosso coração. Com isso a gente finaliza, né, esta série de mensagens que se tornou esse livro. Hoje já está no novo formato, maior do que esse, atualizado. Então, hoje é o dia, o amanhã poderá não existir. E através aí dos meus contatos, né, das redes sociais, você pode adquirir esse livro
né, já atualizado, no seu formato maior, mais completo, né, para a sua vida, para que você possa refletir na palavra do Senhor. Então Deus abençoe, confirme esta palavra no seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, né, com outros assuntos em nome do Senhor.